Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Aqui é o presbítero Reis, eu quero levar uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje vamos falar mais um pouquinho de versículos que alimentam. Olha, vou encurtar um pouquinho, porque é longo, essa passagem. Mas em Lucas capítulo 7, nós vemos aqui a história de um centurião que o seu servo está doente. E ele manda os seus comandados até Jesus. Ele não se sente digno nem de chegar próximo a Jesus. Enfim, ele manda esses homens e estes homens vão até Jesus, falam com Jesus, explicam a situação. E Jesus vai até a casa deste homem. Mas esse centurião manda de novo amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. A primeira coisa, o homem é um centurião, é um oficial romano, mas ele entende a necessidade de ter uma transformação. Primeira coisa que eu quero dizer nesses versículos que alimentam: não é a sua posição, seja na igreja ou fora dela, no seu serviço, que vai te fazer melhor do que ninguém, mas é a essência, é uma alma transformada e carente da necessidade, que muitas das vezes, claro, todos os dias, necessitamos de mudança, claro, para melhor, E ele diz que ele não se considera digno de ir ao encontro de Jesus, mas bastaria uma palavra e o servo dele seria curado, entendeu? E ele diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. O centurião fala assim, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. E ao ouvir isso Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Algo interessante que eu quero destacar nesse texto, que é um longo e eu estou fazendo aqui um spoiler, tá bom? Um resumo para você. Note que esse centurião ele tinha autoridade, mas ele reconhece que a autoridade terrena não se compara à autoridade celestial. Ele entende que a autoridade dele, terrena, não poderia livrar o seu servo, que ele tanto estimava, de uma enfermidade, mas a autoridade de Jesus, que provinha de Deus, que vinha de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, faria toda a diferença. E é muitas vezes o que tem faltado na nossa vida, muitas vezes é o que tem faltado no nosso caminhar. Temos muito eu determino, temos muito eu quero, eu determino, mas esquecemos que a autoridade continua de Deus. E se Ele quiser, Ele muda situações, Ele faz a diferença e com certeza sempre faz a diferença na vida daqueles que o clamam em espírito e em verdade. Este homem entendeu isso. Ele diz: olha, eu tenho autoridade, eu digo os meus soldados vai e eles vão, vem e eles vêm, diga ao outro faça isso e ele faz. Mas ele sabia que essa autoridade dele era pequena, parcial, passaria, mas não era uma autoridade capaz de levantar vidas, levantar saúde, curar leprosos, mudar almas. E esse momento de versículos que alimentam, eu quero dizer para você que Jesus, pela misericórdia e pela graça, glórias a Deus, ele determinou, deixou para mim e para você uma autoridade também espiritual. Mas tem que estar na rocha, tem que estar firme, tem que estar abaixo de Deus, para que Ele possa te encher. E aí quando você estiver cheio, essa autoridade vai vir para fazer a diferença. E que diferença é essa? É o que Jesus disse, Isaías 61, O Espírito do Senhor está sobre mim, para curar leprosos, libertar aqueles que estão fracos, oprimidos, e professar, comunicar a palavra de Deus. Então, querido, eu digo para você, não perca essa autoridade. Este homem ele tinha conhecimento, mas não tinha prática. Nós temos conhecimento e Jesus nos dá a prática. Claro, essa prática provém de uma vida santa, uma vida de busca de santidade, uma vida de oração, uma vida de renúncia. E este homem, com certeza, eu tenho quase que certeza, é uma pena que a Bíblia nos diz, não diz, não prolonga muito mais o papo de Jesus com este homem, mas o servo dele foi curado e ele entendeu que ele não era nem digno, mas eu creio também que Jesus entendeu, claro, que ele agora estava sendo até digno sim, e Jesus com certeza foi e fez a diferença. E este homem teve uma nova vida, porque o Espírito de Deus, aonde ele entra, não há mortos, mas vivos em espírito e em verdade. Fica com esta palavra, querido. A autoridade que vem do alto, ela está sobre você, ela está sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus foi dado a todos nós. Agora, cuidado, não abuse desta autoridade.
Deus é Deus, como eu já sempre digo, nós somos ovelhas. Ele é pastor, Ele é o Senhor soberano e nós servos, tá? Então nós temos que entender que esta autoridade só é válida, só tem validade quando estamos na presença dEle. E aí sim, Deus também diz para nós, vai, nós temos que ir, fala, nós temos que falar, dá um tempo, nós temos que parar, agora continue, nós temos que andar. Ouvir a voz de Deus é sempre estar no caminho, e o caminho é Jesus. Aliás, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a todos, que cada um de nós possamos, como eu também, termos nos alimentados com esses versículos que alimentam. Um beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.